Eu não vou lá para morrer. Vou para saber se estou realmente vivo. Essa é uma das frases mais icônicas de Spike Spiegel. E à primeira vista, ela soa como coragem pura. Frieza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Que tipo de homem precisa flertar com a própria morte para sentir que está vivo? Estudos em psicologia mostram que pessoas emocionalmente desconectadas buscam estímulos extremos não por bravura, mas por vazio. O risco vira substituto de propósito. A adrenalina vira anestesia emocional. Spike vive repetindo aconteça o que acontecer, como se isso fosse força. Mas o que acontece quando essa frase não é aceitação, e sim desistência? O que acontece quando você para de lutar pela vida e começa a deixar ela acontecer? E pior, depois da morte de Julia, Spike não pensa duas vezes antes de ir ao encontro de vícios. Não há plano. Não há reconstrução. Só um impulso. Como se, no fundo, ele já tivesse aceitado qualquer fim. Se você já se sentiu desligado, vivendo no automático, dizendo tanto faz para decisões importantes da sua vida, esse vídeo é para você. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Porque hoje a gente vai falar sobre uma verdade dura. Spike não é um modelo de força. Ele é um aviso. Spike vive como se estivesse morto. Spike não vive o presente. Ele apenas passa por ele. Observe a rotina dele: missões sem entusiasmo, relações superficiais, humor constante como máscara. Ele come, luta, conversa, mas nada cria raiz. Isso, na psicologia, é chamado de dissociação emocional quando a pessoa continua funcional, mas emocionalmente desligada da própria vida. Homens jovens fazem isso o tempo todo sem perceber. Acordam, trabalham ou estudam, consomem entretenimento, dopamina barata, e repetem para si mesmos: tá tudo bem. Mas não está. Só está anestesiado. Spike age como alguém que não tem medo de morrer. Mas a verdade é mais desconfortável. Quem vive como se já estivesse morto não tem muito a perder. Não porque é forte, mas porque não construiu nada que vale a pena proteger. Ele evita vínculos profundos porque vínculo gera dor. Evita planos porque planos exigem esperança. E esperança exige responsabilidade emocional. Então ele escolhe flutuar. Viver sem peso. Sem direção. E aqui entra a primeira lição dura para você. Indiferença não é maturidade. É um sinal de alerta. Quando um homem começa a dizer tanto faz para tudo, não é liberdade. É desistência silenciosa. É o início de uma vida sem significado, onde o tempo passa, mas você não avança. No próximo capítulo, a gente vai expor a raiz disso tudo. Spike não é livre. Ele é prisioneiro do passado. Spike Spiegel não é livre, é prisioneiro do passado. Spike gosta de parecer livre. Ele age como alguém que não deve nada a ninguém, que vive sem amarras, sem raízes, sem compromisso. Mas liberdade de verdade não é ausência de vínculos. Liberdade é escolher o presente sem ser controlado pelo passado. E Spike falha exatamente aí. Tudo nele gira em torno de algo que ele diz ter deixado para trás, mas nunca deixou. Julia. O sindicato. Vícios. A vida que ele afirma ter abandonado continua determinando cada passo que ele dá. Isso não é desapego. Isso é prisão emocional. Na psicologia, existe um conceito simples e poderoso. Quando um trauma não é elaborado, ele não vira memória, vira identidade. A pessoa para de viver o agora e passa a repetir padrões antigos, mesmo dizendo que seguiu em frente. Spike é o retrato disso. Repara como ele evita falar do passado, mas nunca o encara de frente. Ele usa humor, ironia e silêncio como mecanismos de defesa. São estratégias clássicas de quem não quer sentir culpa, luto ou arrependimento. Só que sentimentos ignorados não desaparecem. Eles comandam você pelas sombras. E aqui está a hipocrisia central. Spike age como se fosse um homem que aceita o fluxo da vida, mas, na verdade, ele está congelado no tempo. Tudo o que ele faz é reação. Ele não constrói nada novo porque isso exigiria abandonar de vez quem ele foi, pois não consegue. Quantos homens vivem assim hoje, presos a um relacionamento que acabou, a um erro do passado, a uma versão antiga de si mesmos? Eles dizem vida que segue, mas continuam tomando decisões baseadas em feridas abertas.
Quem vive olhando para trás não escolhe o próprio caminho. Apenas repete. Spike não é livre porque nunca enfrentou o que o prende. E enquanto você não encara seu passado com responsabilidade emocional, você também não vive, apenas reage. No próximo capítulo, tudo isso explode em uma única decisão. Julia morre. Spike não pensa duas vezes antes de ir atrás de vícios. O ponto de ruptura da história. Depois dele, eu paro para você revisar antes da conclusão final. Julia morre. Spike não pensa duas vezes antes de ir atrás de vícios. A confirmação de que o passado venceu. Um homem emocionalmente saudável, diante de um trauma desse nível, entra em luto. Ele para. Ele sente. Ele sofre. Mesmo que doa, ele tenta reconstruir algum sentido. Ele não faz nada disso. Ele pula direto para a autodestruição. Quando Julia morre, Spike não reflete. Não pede ajuda. Não cria um novo propósito. Ele simplesmente aceita a própria morte como destino. A famosa frase "aconteça o que acontecer" deixa de ser filosofia e vira sentença. E é aqui que entra a frase icônica que muita gente romantiza. Eu não vou lá para morrer. Vou para saber se estou realmente vivo. Essa frase não é coragem. É alguém que já perdeu qualquer ligação com a própria vida. Quando um homem precisa colocar tudo em risco para sentir algo, isso não é bravura, é vazio emocional extremo. A neurociência explica isso de forma simples. Dor emocional reprimida diminui a sensibilidade ao perigo. O cérebro passa a buscar situações de alto risco como tentativa desesperada de sentir controle ou significado. Spike não vai atrás de vícios por justiça. Ele vai porque não vê mais valor em continuar vivo. E aqui está a parte mais hipócrita. Spike sempre se apresentou como alguém que aceita as consequências. Mas aceitar consequências não é o mesmo que desistir de lutar por si mesmo. Ele não enfrenta vícios para resolver o passado. Ele enfrenta porque não consegue imaginar um futuro. Esse é o ponto em que muitos homens erram na vida real. Eles confundem não ligar com maturidade. Confundem apatia com força. Confundem coragem com descaso pela própria existência. Se você já pensou algo como, se der errado, tanto faz, cuidado. Esse pensamento não é liberdade. É o sinal de que algo dentro de você já desistiu. No próximo capítulo, a gente vira a chave. O que aprender com Spike Spiegel, sem repetir o destino dele? O que aprender com Spike sem repetir o destino dele? Spike Spiegel ensina muita coisa. Mas não porque ele acertou. Ele ensina porque errou até o fim. A primeira lição é simples e desconfortável. Não romantize o sofrimento. Dor não te torna profundo. Dor não te torna forte. Dor ignorada só te torna alguém emocionalmente ausente. Spike tentou viver sem sentir. Tentou fingir que o passado não importava. Tentou agir como se nada tivesse valor suficiente para ser protegido. O resultado foi previsível. Uma vida sem construção, sem continuidade e sem futuro. Homens fortes não fogem da dor dizendo aconteça o que acontecer. Eles encaram o que dói, lidam com o passado, aceitam ajuda e constroem um propósito. Viver de verdade exige compromisso com o presente, criar laços, assumir riscos reais e construir algo que vale a pena proteger. Spike evitou isso e, no fim, não tinha nada que o puxasse de volta. Se você se identificou com ele, não é um defeito, é um alerta. Ainda dá tempo de escolher diferente.